Saudações ao docente especial, aos colegas e a todos que puderem ver esta matéria que é gravada em âmbito da Contabilidade Financeira 2, onde durante o nosso percurso vamos trazer aqui algumas noções especiais sobre o quadro financeiro 2. Eu sou Zainadine, da turma CAD 2C. Estaremos aqui para dar esta apresentação. A excelência é para aqueles que amam a ciência, simplesmente nós somos aprendizes e vamos aos conceitos. Como podem ver, temos aqui um índice onde poderemos falar do quadro conceptual. Damos aqui um índice de introdução ao objetivo, vamos falar de âmbito, das utilidades, dos pressupostos adjacentes, das características qualitativas, dos elementos das demonstrações financeiras, do reconhecimento dos elementos das demonstrações financeiras, da mensuração dos elementos, conceitos e de manutenção de capital, neste caso. Iniciando, este quadro conceptual estabelece os conceitos que estão na base da preparação e apresentação das demonstrações financeiras para utilizadores externos. Aqui devemos saber que estamos a falar do quadro conceptual em termos das normas de contabilidade e relato financeiro aprovada no nosso país, aqui em Moçambique, todos vocês conhecem. Então, as definições, as ciências que iremos abordar aqui são estes plasmados, no entanto, neste livro. Portanto, os objetivos do quadro conceptual é para ajudar aqueles que preparam as demonstrações financeiras, que posteriormente nós diremos quem são essas pessoas. Os auditores, neste caso, como vem aqui nos objetivos, os auditores apoiam-se deste quadro conceptual para poder formar uma opinião sobre as suas demonstrações financeiras, olharem para a fiabilidade, olharem para aquelas qualidades disto, para poderem emitir uma opinião, um posicionamento dessas demonstrações financeiras. Ajuda também os utilizadores das demonstrações financeiras na interpretação da informação. Em suma, o quadro conceptual tem objetivos específicos, de uma forma específica neste caso, ajudar os preparadores das demonstrações financeiras, ajudar os auditores sobre uma determinada posição e ajudar os utilizadores externos, aqueles que se interessam pelas demonstrações financeiras em conformidade com o PGC ou então NEV. Este quadro financeiro, em seu âmbito, como citamos, traz aqui os seguintes assuntos: o objetivo das demonstrações financeiras, as características qualitativas que determinam a qualidade da informação, a definição e o reconhecimento. Este vai focar-se no âmbito disto, das características qualitativas, da definição do quadro conceptual, e ainda dos conceitos de capital e da manutenção do capital. Este quadro conceptual vai focar-se justamente nisto, neste âmbito. É possível, ou devemos saber, que existe aqui uma diferença entre o objetivo e existe o âmbito. O objetivo é onde foca-se, é naquilo que nós dissemos. O grande enfoque é ajudar esses que nós mencionamos posteriormente. Mas em que âmbito enquadra-se? Enquadra-se no âmbito das características qualitativas, enquadra-se no âmbito da definição e do reconhecimento e da mensuração dos elementos, e enquadra-se no âmbito dos conceitos de capital ou assim de manutenção do capital. Onde é que aplica-se, no entanto, as demonstrações financeiras com finalidades gerais? Ainda estamos dentro do âmbito, que este também está envolvido na aplicabilidade das demonstrações financeiras a finalidades gerais, no seu todo, ok? Também está envolvida os relatos financeiros, ok? E essas, mesmo aquelas que não fazem parte do quadro conceptual. Como nós dissemos ali, é preciso saber que quando falamos dos objetivos, diremos a quem interessa. Dissemos que os objetivos interessa mais para aqueles que aplicam, usam, lidam o dia a dia com as demonstrações financeiras, ajuda eles a posicionar-se. Mas quem são esses que usam as demonstrações financeiras? São os investidores. Investidores são aqueles que alocam seus recursos para poder haver algum lucro.
colocam o dinheiro em alguma coisa. Temos os empregados. Também interessam-se pelas demonstrações financeiras porque eles, na verdade, querem saber do quê? Dos seus salários, lá em diante. Então, os financiadores, aqueles que financiam uma certa atividade, uma certa empresa, lá em diante. Temos os fornecedores, ok? Aqueles que dão para poder ter ações, ou melhor, aqueles que fornecem a matéria-prima para uma determinada empresa. Os clientes, sim, eles querem saber, a partir do quadro conceptual, eles poderão saber como é que vão aplicar os seus recursos e como é que uma determinada empresa, no entanto, vai ou desenvolve as suas atividades para que haja uma fiabilidade entre eles e aquelas empresas. Temos aqui os governos, seus departamentos, também interessam-se pelo quadro conceptual, porque também interessam pelas demonstrações financeiras para saberem da sua aplicabilidade. A necessidade de informação não são feitas apenas através das demonstrações financeiras. O órgão de gestão de uma entidade é o principal responsável pela preparação e apresentação das demonstrações financeiras. Nós dissemos, este quadro conceptual é preciso ser elaborado por uma determinada instância. Dissemos, o quadro conceptual não está unicamente, estritamente ligado às demonstrações financeiras, mas também ao responsável de uma entidade, para que este traga-nos alguns dados que são necessários para o quê? Para os utilizadores das demonstrações financeiras acima mencionados, que são os investidores, os empregados, financiadores, fornecedores, clientes, governo e seus departamentos, para que estes consigam o quê? Monitorar e manusear a informação na qual eles precisam. Pressupostos adjacentes, base do acréscimo, são efeitos das transações e dos outros acontecimentos. São reconhecidos quando ocorrem e não registrados nos períodos a que dizem respeito. Nós dissemos que a funcionalidade de uma determinada empresa ocorre entre um período, onde nós dissemos, existe o período normal, que talvez seja de janeiro até o dezembro. Este é o período normal do quê? Do funcionamento, habitualmente aqui no nosso país, Moçambique. Mas pode dar-se o caso em que uma empresa comece as suas operações ativas ao meio do ano. Vai colocar o fim do ano no mesmo mês, no ano a seguir. Então, este é um período daquele ano. Então, dentro disto, há efeito das transações e outros acontecimentos que são reconhecidos dentro disto, mesmo que não sejam registrados a este período. E que pode haver continuidade das operações. São os elementos preparados nos pressupostos de que a entidade tem operado e que continuará a operar no futuro previsível. Ou seja, em resumo disso tudo, está a dizer que o quadro conceptual é usado para base de acréscimo, que são efeitos das transações e outros acontecimentos no período. Ou também o quadro conceptual é usado para as demonstrações financeiras, que são preparadas no fim de um tempo determinado, em que essas são usadas para o quê? Para manter o controle no pressuposto de que esta empresa vai continuar e vai gerar alguns frutos em um futuro previsível. As características qualitativas das demonstrações financeiras. O quadro conceptual parece que está estritamente ligado às demonstrações financeiras, mas para nós falamos das demonstrações financeiras, porque para chegarmos lá, precisamos entender o quadro conceptual. E as características qualitativas principais são a compreensibilidade. A informação deve ser compreensível, algo que dá-nos uma compreensão, ou seja, que nos dá o porquê e para onde vamos e como trilhamos. A relevância. Para que nos serve esta informação? Temos que saber qual é o objetivo desta informação. Não vamos acabar ali o tempo com algo que não nos traz a relevância. Se temos a compreensibilidade, temos a relevância, é porque nós queremos chegar à fiabilidade. Algo que nos dá, que seja-nos fiel. Algo que esteja com um detalhe, que nos traz aqui uma credibilidade. Para o quê? Para poder haver uma comparabilidade entre o período N e o outro período. Ok? Então, essas são as quatro características. E dentro disto, encontramos os elementos dessas demonstrações financeiras. A posição financeira, ativos passivos, o capital próprio. Embora que esses elementos das definições financeiras estaremos a explicar quando estarmos lá a falarmos estritamente da demonstração financeira. Ok? Porque
Para que serve a demonstração financeira? Serve para nos mostrar a posição financeira, aquilo que é ativo, aquilo que é passivo, aquilo que é o capital próprio, o desempenho que é o resultado gerado, os rendimentos e então os gastos dentro do período N. Este reconhecimento dos elementos das demonstrações financeiras, como dissemos, vamos fazer o reconhecimento dos ativos, ou seja, quando faz as demonstrações financeiras, queremos fazer o reconhecimento do ativo, os reconhecimentos dos passivos, o reconhecimento dos rendimentos e dos gastos, ou seja, queremos avaliar qual é o ativo na qual começamos com ela e qual é o ativo que terminamos com ela em um período. Sucessivamente assim o passivo. E quais são os rendimentos que tivemos dentro disto. Okay? E qual é o reconhecimento dos gastos para dar? Para que esta nossa empresa consiga continuar estritamente, temos que olhar o início do ativo, o início do passivo, os rendimentos e os gastos. Razão pela qual teremos que fazer o ativo menos passivo para poder saber qual é o capital próprio e também rendermos ou irmos à dedução dos rendimentos ou então dos gastos. Na mensuração dos elementos das demonstrações financeiras, temos aqui a base da mensuração, ok? Custo histórico, custo corrente, valor realizável, valor presente. Agora, isto parece rapidamente aquilo que explicamos anteriormente. Como é que nós começamos? A avaliação daquilo que nós começamos com ele e daquilo que nós progredimos e daquilo que nos trabalhamos com ele, ok? E aquilo que nós restamos, tirando aquela parte toda que geramos lá em frente. E temos aqui os conceitos de capital. Capital, como vocês conhecem, capital é a diferença entre o ativo e o passivo. Agora temos a questão de capital financeiro ou conceito financeiro de capital. O conceito financeiro de capital, por exemplo, é o capital investido ou o poder da compra de investido. É o sinônimo de ativos líquidos ou capital próprio da identidade ou da entidade. E temos o capital físico ou físico de capital, que é a capacidade operacional. Significa a capacidade produtiva da entidade baseada, por exemplo, no número de unidades produzidas pelo dia. Há aqui uma diferença a perceber-se. Financeiro de capital, o que é que começamos? Qual é o investimento dado? Físico de capital, o desenvolvimento, as unidades produzidas pelo dia. A manutenção de capital, como nós podemos saber, a manutenção de capital, temos a manutenção de capital financeiro e a manutenção de capital físico. Como já entendemos lá em cima, vamos dizer, a manutenção de capital financeiro é o lucro que é obtido somente quando a quantia financeira ou quantidade da caixa dos ativos liquidados no capital do período exercer a quantia financeira dos ativos líquidos no início do período ou depois de excluir as contribuições e as contribuições aos detentores de capital durante o período. Manutenção do capital físico é o lucro obtido somente quando a capacidade produtiva física ou capacidade operacional da entidade, os recursos, os fundos necessários para atingir esta capacidade. Ok? Queremos manter o quê? Aquilo que nós começamos no nosso período. Estamos em capital financeiro. Mas quando falamos de manter a capacidade produtiva, agora estamos a falar da manutenção de capital físico. E acho que entendido aqui, chegamos ao fim e agradecemos a vossa atenção e muito obrigado.